Fala, meus amigos corintianos e corintianas, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de iniciar, peço uma ajuda para vocês, se inscreve no canal, curte o vídeo, para ajudar no crescimento e no engajamento, beleza? Vamos aí às últimas notícias do Timão. Olha, ontem com a classificação contra o time da Venezuela, que a gente ficou aqui, Pascoal, dizendo que ia ser goleada, que ia ser tranquilo o jogo, mas não foi bem assim não. A UCV deu um certo trabalhinho ao Corinthians jogando na Neoquímica Arena, Pascoal. Dá uma olhada na minha cara da animação. Mas classificou, Pascoal. Tá feliz? Eu não encontrei nenhum torcedor do Corinthians, nem hoje, nem ontem, com um sorriso nos lábios. Não encontrei nenhum. Pior do que isso, foi a torcida do Corinthians, quando tomou o segundo gol, parou de cantar. Esse é um fato que me chama atenção. Poucas vezes visto. A torcida do Corinthians não para de cantar nunca, nem quando o time está perdendo o clássico pro Palmeiras, os caras não param de cantar. Mas ontem no segundo gol, quando tomou o segundo gol, a torcida parou de cantar. E isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção, por quê? Porque os próprios torcedores do Corinthians, uma comissão deles, da diretoria da principal torcida, esteve com os jogadores e pediu mais aplicação depois do que eles viram naquele primeiro jogo. Era o mínimo que se exigia. Mas é uma preguiça para marcar, é uma preguiça para jogar, é uma preguiça para querer, sabe? Fez o gol com 4-0, achou que estava bonito, já estava resolvido o jogo. 4 minutos de jogo, 1-0. Eu também pensei, 4 minutos de jogo, 1-0, com menos de 5 eu não vou nem aceitar qualquer sugestão. E aí o Memphis perde esse gol aí, ó. Que é na escala do David, não é do David? David ou Cavani? Não, na escala na escala do Cavani é 10. A mesma jogada que elimina o Boca. É, na escala do Cavani essa é 10, porque é muito semelhante. E na escala do David é 9,6. Tá. Entendeu? Agora... E lá, o Zinho já tá discordando de você. Não, lá. isso é uma coisa que é natural. O time do Corinthians... Não foi mesmo, mas não foi mesmo. O time do Corinthians me chamou a atenção... Libertadores da América, você pode até não ter algumas coisas do lado técnico. O jogador não precisa ser brilhante tecnicamente, mas você tem que ser forte. Você tem que ter vontade de jogar Libertadores. Eu estou falando com um cara que foi campeão da Libertadores, que é o Zinho, ele sabe muito bem o que é isso. Ele discordou de você não deixou. Não deixa ele discordar, fica à vontade. Agora, o time da Venezuela, com todo respeito, não larga no Campeonato Paulista. Não dá largada no Campeonato Paulista. Não joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Série B. E o Corinthians fez isso, passou essa vergonha. Ah, mas saiu o gol, Pascoal. Você tá, poxa vida, ganhou o jogo. Eu não encontrei nenhum torcedor do Corinthians sorridente hoje. E acho até que o discurso do Ramon depois do jogo foi muito mais pro vestiário do que pra torcida. Porque ele sabe que a torcida tá pressionando o time. Então o que ele foi fazer é um afago para os jogadores que estavam no vestiário do Corinthians. Então, o discurso dele foi para os jogadores, não foi uma manifestação para a torcida. O Hugo tinha feito uma defesa espetacular no momento anterior. O Hugo tá com crédito, mas essa saída aí do segundo gol realmente é de chamar a atenção, né? Eu vou dar um detalhe desse gol. Diga. Quando a bola é cruzada, o filho do presidente, aquele pequenininho, aquele menino que estava jogando, ele empurra, na hora dele... O filho do presidente é o Granco, né? Então, filho do presidente, não era? Não nada, eu achei que era um mascote a hora que eu vi entrando em campo. Então, ele dá uma empurradinha assim no jogador do Corinthians e ele vai e acaba embolando tudo ali. Ó, vou falar pra você, eu poucas vezes vi a torcida do Corinthians, essa defesa também pra mim foi a defesa do jogo, porque sai o gol aí 3-2 pros homens, quero ver recuperar. Essa foi a defesa do jogo. Ele fez umas 2 ou 3 grandes defesas, né, Zinho? Acho que é uma falha, minha percepção é de falha nesse segundo gol. Mas quero te ouvir, Tetra, começando pela sua discordância do Pascoal, que isso é o que mais me importa. Não, uma coisa que não acontece sempre, né? Não acontece sempre, mas assim, ele também me deixa na cara do gol para discordar, né? Eu discordo no nível na nota da escala David de gol perdido? Né, que ele classificou. A norma, eu não acho que a do Memphis está na escala David, está na escala do Cavani, não. Se ele perde o gol, sim, mas tem um grau de dificuldade maior do que os gols perdidos pelo Cavani e pelo... Eu não
quero mais lembrar do David, vamos lembrar do Cavani, né? Que o Cavani perde recentemente, né, uma oportunidade para botar o Boca na próxima fase. Agora, eu concordo com o Pascoal no que foi a apresentação do Corinthians. Assim, não é só pelo placar que nós demos ontem aqui, não. Eu exagerei, coloquei 5-0, mas assim, esperava o Corinthians vencer, convencer, não passar sustos, e não foi o que aconteceu. Em momentos do jogo, além de não deslanchar na partida, o sistema defensivo do Corinthians que me chamou a atenção. Ofensivamente produziu, fez 3 gols, criou outras oportunidades, teve outras chances, né? Yuri Alberto, Memphis. O Garro acho que jogou num nível abaixo do que ele pode render. Mas pelo lado direito eu gostei do Carrilho, faz até uma jogada de ponta, né? Aquele ponta antigo, né, Silas? Vai para cima, gol. Vai no fundo para cruzar para o centroavante, o Yuri Alberto fazer o gol. Então eu achei legal, produziu. Agora, defensivamente, foi muito vulnerável. Eu concordo com o Pascoal, esse time da Venezuela, o C, né? O CV, é um time muito limitado, limitadíssimo. Não é um time para chegar dentro da Neoquímica, fazer 2 gols e ter chances de marcar outros. Você citou muito bem. O Hugo falha na saída do gol, mas ele, ofensivamente, ele em vários momentos do jogo, brecou essa parte ofensiva do time adversário, fez grandes defesas. Porque o sistema defensivo do Corinthians foi muito falho e vai ter compromissos muito mais complicados pela frente. Eu acho que essa é a métrica, assim, quão segura é essa defesa, Silas, do ponto de vista do que está por vir para a temporada, né? Porque quando a gente pega o que fez no fim da temporada passada o Campeonato Paulista... Domingo, e tem o Barcelona de Guayaquil na quarta-feira. Tem jogos importantes, eu não estou falando nem a curto prazo, eu estou falando para uma temporada inteira que o Corinthians passa a ter uma aspiração melhor do que na passada. Para mim, o ponto defensivo é o principal para ser olhado, assim. Queria a tua avaliação do jogo e se você também pensa por aí, porque até a saída do Hugo nesse segundo gol me parece ser uma falta de confiança, e o torcedor do Corinthians está falando muito isso, no que essa defesa é capaz de produzir. E os números estão aí, né? Sem dúvida nenhuma, concordo plenamente com vocês. O Corinthians dentro do campo são 2 times, um time do meio para frente e um time do meio para trás. A gente não vê, ou não viu pelo menos nesse jogo, segurança no Mateuzinho, no Matheus Bidu, também a gente não viu segurança nos 2 da zaga, o Choca, né, o João Pedro, assim, dos que entraram recentemente num time gigante como o Corinthians, para mim, é um jogador que tem muito futuro, né? O Ramalho já está aí há bastante tempo, o Martins, o Carrillo jogando numa posição que não é a que ele vem jogando sempre. O Romero faz 2 gols no jogo passado e não entra de início. E olha, eu vou tirar o chapéu para o Ramon Dias e para o Emiliano, porque eles fizeram todas as trocas possíveis para colocar o Corinthians para frente. Quando sai o Breno Bidon, e aí ele coloca o Carrillo lá na esquerda e empurra o Matheus Bidu para frente, então ali não coloca o Thales Magno logo de entrada, depois na sequência ele coloca o Thales Magno, mas o que eu gostei do Corinthians, por que eu disse que são 2 times? Do meio para frente, o Corinthians sempre foi com a bola no chão. Não houve desespero, não começou a ficar lançando bola na área, nem nada. Agora, concordo com vocês que os jogos que virão, que o Corinthians vai ter pela frente, são muito mais complicados do que o que apresentou a UCV. Que, olha, muito organizada, tem que dar os parabéns também para eles. Jogar na Neoquímica Arena não é fácil. Era mais perigo do que a gente imaginava, né? Eu, pelo menos. Arbitragem muito duvidosa. Assim, duvidosa, não seria a palavra duvidosa, mas muito insegura, indecisa, para marcar muitas coisas. No final do jogo, quase tem uma ali expulsão do Martínez com o jogo venezuelano, mas o cara chuta a bola, o Corinthians querendo jogar, que ser expulso, o juiz. Outro time não querendo jogar. Não é assim? O juiz tinha que ser eu acho também. Eu acho muito autoritário. Empurrou o Garro. Empurrou o Garro, coisa que um árbitro jamais... E puxa o Yuri Alberto na comemoração para dentro do campo. Assim, então eu acho que faltou... E a torcida do Corinthians estava apreensiva. O Zinho falou que estava muito apreensiva, porque quando estava 2-2, o time venezuelano teve a grande chance de fazer o 3-2. O jogador não consegue finalizar e tem aquele chute de fora da área que o Hugo faz. Olha lá o empurrão no Garro. A gente está ilustrando, Tetra. Você está com retorno aí, Zinho? E o Vilmar Roldan é um árbitro experiente, né? Eu acho que essa imagem ela chama muita atenção, Zinho. Você tinha falado disso, já pega aí. A gente continua aqui já.
Eu acho que assim, o atleta tem impressionado muito a arbitragem, a gente vê todos os lances, né? É até meio chato no jogo. Eu tô falando, mas eu também fazia isso, né? A gente cobrava do árbitro, reclamava, adrenalina, eu entendo isso, mas tem sido um pouco mais exagerado, tenho percebido isso. Mas eu percebo nesse lance o Garro batendo um papo, conversando. Não vi ele agressivo, ele com um semblante ou um linguajar mais de briga. E o Vilmar meio que autoritário, arrogante, e o pior, aí a gente vai ver ele empurrando, né? Ele agride. Eu acho que assim, não é a conduta correta, merece sim ser chamada a atenção. Olha aí, isso é um absurdo para mim, isso é uma agressão. Assim, óbvio, não está correto, né? Eu não sei se eu caracterizo como agressão, mas mostra justamente o que o Silas está colocando aqui. É essa falta de capacidade do árbitro de partida, né? É duvidosa a capacidade e a autoridade dele em campo, até por esse movimento. É uma diferença de autoridade com autoritarismo, né? Sim, claro. A gente tem que distinguir bem as coisas, né? A autoridade você se impõe dentro do campo porque você tem autoridade. O árbitro já tem a autoridade inata da partida porque ele é a autoridade máxima no jogo. Então ele já tem a autoridade inata. Ele tem que saber aproveitar essa autoridade. O Garro está conversando com ele, alguma coisa, você não deu extensão de tempo e tal, alguma reclamação do acontecimento, né? Mas, assim, sem a empurrão, eu acho que a comissão de arbitragem da Confederação Sul-Americana deve fazer as suas ponderações a respeito, porque se é um jogador que empurra o árbitro, ele seria punido severamente. Sim. Isso. Ele seria punido severamente. Você pode falar assim, desculpa. Não, você já me respondeu, é isso aí mesmo. Se fosse ao contrário, ele expulsava o Garro. Claro, claro. E aí, essas imagens estão na Confederação Sul-Americana de Futebol e isso deve ser levado em consideração. Muito embora o Vilmar Roldan é o chamado apitador que resolve problemas, né? Quando o jogo é ruim, quando é difícil de ir, quando é difícil, o jogo é complicado e algumas finais que são mais complicadas, quem é que apita? Vilmar Roldan. Então, ele é sempre esse coringa que tem a comissão de arbitragem da Sul-Americana ou colombiana para apitar esse tipo de jogo. E muitas vezes apita jogo do Brasil. Jogo do Brasil contra a Colômbia, jogo do Brasil contra o Uruguai, jogo do Brasil contra a Argentina. Ele apita muito esse tipo de jogo, porque são jogos muito difíceis. De seleção. Ele apitou a final da Libertadores também, Fluminense e Boca. E tem cometido erros grandes, porque no jogo do Atlético Mineiro contra o River Plate no Monumental, ele é quem apita. Ele deixou de expulsar o Lianco. O Lianco toma um cartão, faz uma segunda falta, ele não expulsa o Lianco. E aí, ou seja, conduziu um jogo de forma equivocada. Então, tá bom, é árbitro que tem finais, que tem jogos de seleção, mas uma coisa é você apitar o jogo, outra coisa é você dar um empurrão num jogador, e outra coisa, era o Garro. Se a gente está falando ali que era um jogador que é mais assim, que protesta muito o tempo todo, um Felipe Melo que é mais duro quando vai nas divididas, até um zagueiro, por exemplo, um Gil que é... Não, mas não... É ruim dele dar um empurrão desse no Felipe Melo. Tá falando... Estamos falando de um meia que pensou em jogar o jogo todo, que é um dos craques do time, e a gente até falou esses dias aqui, né, Dani, que os árbitros têm que proteger esse tipo de jogador e não ter uma atitude como essa aí. É complicado. Deixa eu voltar aqui para esse viés do Corinthians, porque uma coisa me chamou a atenção, assim, vocês já citaram, mas acho que vale a gente voltar para esse debate, até para tentar olhar o que poderia ter sido melhor nesse campo, né? No campo de jogo, da estratégia e da condução dessa estratégia pelos jogadores. O Ramon fala uma coisa e o Hugo, a entrevista dele, ela é muito diferente do tom do treinador. Então vamos ouvir as duas para a gente entender aqui o que pode ter ocorrido nesse final de partida para as declarações serem tão distintas. Orgullo como entrenador, la gente tiene que estar orgullosa de lo que estamos haciendo, todos, el club, los jugadores, todo lo que estamos acá estamos felices porque realmente estamos en un buen camino. Jugamos con 5 puntas, arriesgamos, sabemos, a mí me gusta arriesgar. Para conseguir el resultado arriesgo, no me importa, arriesgo. Y los jugadores, felicitaciones a los jugadores, gente. Hay que felicitarlos por lo que están consiguiendo. De equilibrar essa parte, principalmente para saber controlar um pouco mais o jogo. A gente não pode errar tanto como a gente errou nesse jogo, tanto nesse jogo quanto no jogo passado. Eu acho que é levar esse aprendizado, né? Eu acho que o fato da gente saber que era melhor fez a gente querer demais
e a vontade demais ela também atrapalha. Eu acho que a gente pecou nisso. Então, achar esse equilíbrio para que a gente não possa errar tanto. Eu fico assim, questionando a diferença, Pascoal, porque o Ramon ele parece feliz com a estratégia que ele montou e eu gosto do treinador que se arrisca, mas disparidade técnica, talvez o risco não precisasse ter sido tão grande, ainda que a estratégia fosse arriscada, né? A execução poderia ter sido melhor. E o Hugo, ele traz um ponto que vai nesse caminho, assim, a gente achou que era melhor, a gente achou que podia ganhar muito fácil e acabou se embolando no caminho. É uma convergência, no fim das contas, assim, da ideia do treinador ter sido uma e dos jogadores não terem conseguido aplicar com a calma que ele gostaria? Bom, existem bons fatores para a gente puxar alguns fios dessas duas declarações. Para mim, o Ramon, ele não dá nenhuma declaração para o torcedor do Corinthians. As declarações do Ramon são para o vestiário, são para os jogadores. É para o grupo. Porque quando ele chega no vestiário, ele percebe que os jogadores estão irritados com isso. Então ele deve ter tentado acalmar o time. Muitas vezes o Silas e o Zinho passaram por isso. Então o treinador tenta acalmar o time naquele momento para depois, de um outro dia, conversar com os jogadores dos acontecimentos. Então é muito mais para acalmar, baixar a adrenalina, baixar a poeira e tal. Se você puxar por um outro viés, que é o viés de você ter muita vontade e não conseguir jogar, vamos pensar no jogo do Bahia contra o Strongest na última terça-feira. O Bahia teve os mesmos problemas emocionais. Só que o Bahia teve uma coisa que o Corinthians não teve nos dois jogos. Que? Garra, que a torcida do Corinthians fala muito. Pegada, determinação. Isso eu não vi no time do Corinthians. Eu vi no Corinthians toque de bola, querer jogar, porque tem até mais qualidade que o adversário e a gente viu isso. Ponto. Vamos pensar de uma outra maneira a respeito do acontecimento do Corinthians. Qual jogo do Corinthians nesse ano foi um espetáculo do sétima maravilha do mundo? Nesse ano. O Corinthians tem... Olha, Pascoal, o Corinthians ganhou 8 partidas no campeonato. Mas o Corinthians tomou gol em quase todo jogo do campeonato. O Corinthians tem 14 jogos e 11 gols. E em 11 jogos tomou gols. O Corinthians claramente tem um erro defensivo. Claramente o Corinthians peca defensivamente. Quando eu falo defensivamente, não são só os jogadores do miolo de zaga. Eles também pecaram muito ontem. Uma estratégia defensiva, estratégia defensiva. O cabeça... Sem o Ranieri, o Corinthians perde o cabeça de área. Vou fazer aqui, nós temos 2 treinadores aqui. 2 gênios do futebol. Porque esses caras jogaram, eu vi, ninguém precisa contar o que esses caras jogaram. Né? O Corinthians tem quantos volantes que jogam? 3. Quantos que marcam? 1. Sim. Tá vendo a deficiência? Eu tô vendo. Mas o Martini joga com... Ele volta para recompor. O Martini ele marca também, mas não é igual o Ranieri. Então, quem marca é o Ranieri. O Martínez marca, mas quem marca é o Ranieri. Sem o Ranieri, a força diminui do Corinthians no meio-campo. É sentido isso no time do Corinthians. E aí sobra na zaga. O André Ramalho, ele é um jogador que precisa de alguém jogando do lado dele que tenha velocidade, porque ele não tem velocidade de recuperação. E o Choca não jogou bem as 2 partidas. Ele é menino, está começando a carreira, e eu acho que ele vai ter muito futuro esse garoto. Muito futuro. Mas ele não jogou bem as 2 partidas. O Garro jogou pedrinha ontem. E aí a gente vai começando a entender. Os laterais do Corinthians ontem, eu preciso de mais, gente. O Corinthians contratou um lateral esquerdo agora, o Anrileri, para jogar no lateral. Anrileri. Entendeu? Anrileri. Que ele chama. Então, para a gente explicar como é que o cara chama, porque depois vai aparecer um monte de nome. Ele chama Anrileri. E como é que escreve? Como é que escreve? A-N... Angileri. Então, por isso que é Verrete, entendeu? Que é com G. É Vegete. Esse é Angileri. Esse é Angileri. Tá? Só queria deixar isso registrado, Zinho. Porque só queria deixar isso registrado. Ele fala na entrevista que ele gosta de jogar o time pra frente, né? O Ramon Dias falou que não tem medo de botar um time ofensivo. Se ele talvez tivesse começado com o Thales Magno e trouxesse o Carrijo para dentro, junto com o Martínez, ele teria mais segurança no meio e ele teria mais força no ataque, porque o Memphis ainda não está 100%. A gente nota isso. O Garro ainda não está 100%, voltou recentemente. Então, e isso era... Então, se você é o Koeman, você não leva o Vence para a seleção? Quem?
Se você é o Koeman Koeman, estava lá ontem, né? O Koeman, técnico da seleção holandesa, estava lá vendo o jogo. É parecido com a situação do Neymar. O Neymar tem que ir para a seleção, nem que ele tiver que continuar o condicionamento dele na seleção. O Messi está na seleção holandesa, eu já não sei o momento... O nível de importância dele. Isso, para uma seleção europeia como a seleção holandesa. Agora, o Menotti, o que ele falava? Vamos fazer o gol primeiro, depois a gente se defende. E não se defender primeiro para depois tentar fazer o gol. Porque quando você se defende primeiro, os meias que não são marcadores têm que começar a marcar. Aí a questão de um cartão e tal. E ele tinha muita gente no banco que poderia sair na frente bem. Saiu na frente, até com a jogada do Carrijo, que fez uma jogada de Garrincha ali, né? Balançou, jogou lá na ponta direita, entrou e deu passe para dentro da área. Garrincha fazia muito aquilo. Nossa senhora, hoje tem jogo do Botafogo, você lembra do Garrincha, hein? Agora... Pra ver se dá uma inspirada, né? Agora, teve... as chances para fazer o gol, os dois goleiros foram bem, o Hugo foi bem, o goleiro do UCV foi bem também. Agora, eu acho que não era esperado, as falhas não eram esperadas. No primeiro gol também houve falha. A defesa, ao invés de encimar e apertar o jogador que faz o cruzamento, o André corre para dentro da área. Vai para trás. Justamente, o Mateuzinho não fecha quando a bola é jogada do outro lado. Então, assim, erro. E o gol do segundo gol, o Hugo, ele mesmo, ele só não falou assim, ó, eu errei. Ele falou, houve muitos erros, mas um deles foi o dele. Foi um erro grosseiro ali e que poderia ter prejudicado muito o Corinthians. Poderia ter dito porque tem crédito, né? Acho que assim, do mesmo jeito que ele falhou no segundo gol, ele fez acho que duas grandes defesas ali. Aquela do 2-2 que ele vai buscar lá no canto esquerdo, né? Meia altura. Assim como não dá pra botar, Dani, na conta do Velasco, o jogador do Boca, que perde o último pênalti, a eliminação do Boca, porque o Cavani teve o Cavani teve uma chance. A bola do jogo. O Memphis também teve uma bola que eu vou falar pra você, hein? O futebol nunca é uma coisa só, né? Eu acho que até pra gente fazer um balançozinho assim, o Corinthians está classificado. O Corinthians tem na próxima fase um adversário de muito maior nível técnico, que é o Barcelona de Guayaquil, e muito mais acostumado com essa competição. O que dá para tirar desse jogo, dessa classificação, desses dois jogos, vou colocar, porque eu acho que foram dois jogos com dificuldades inesperadas, dado o nível técnico do adversáriozinho. É só a classificação que é positiva ou tem alguma coisa para tirar? Não, eu acho que a análise que foram feitas pelo treinador e pelo goleiro. Eu sempre quero olhar pelo lado positivo. O treinador, ele sai em defesa dos seus jogadores, destacando o que o time tem feito no final da temporada, na reta final da temporada e nesse início de temporada. A melhor campanha do Campeonato Paulista, no momento, é do Corinthians. Classificou com sobras. E ele alternando o time, dando minutagem para todos os jogadores e o Corinthians sendo superior, né, na maioria dos seus jogos. Vamos dizer, não foi bem contra o São Paulo no segundo tempo. E contra o Palmeiras, a gente está falando muito de sistema defensivo, mas a forte marcação não deixou o Palmeiras vencer jogando em casa. Conseguiu um empate no Allianz Parque. E contra o Santos, o Corinthians foi muito superior. E já com o Neymar no Santos. Eu acho que foi um bom jogo do Corinthians. Então, ele exalta isso. Temos que parabenizar esses jogadores. Nós aqui, comissão técnica, diretoria, temos que reconhecer o que esses atletas estão fazendo. Então, ele ali na entrevista, vejo que ele sai em defesa pelas vaias que aconteceram. Não foi nem vaia, né? O Paulo Pascoal falou, parou de cantar a torcida. No final do jogo protestou um pouco, alguma parte da torcida, porque todos esperavam um resultado mais tranquilo para essa equipe. Pelo que a gente viu do nível técnico da equipe adversária. Então, eu pego essa entrevista do Ramon de que ele exalta os jogadores, coloca os jogadores para cima e, ao mesmo tempo, o goleiro, o Hugo, não vai deixar levar para outro jogo essa confiança exagerada que teve nesse jogo. O CV, esses caras aí mudaram muito o time, né, da temporada passada, está em 6º lugar no Campeonato Venezuelano. Tem muitas dificuldades, jogadores muito jovens, né? O menino que entrou lá tinha 15 anos, 16 anos, um outro jogador lá eu vi até acima do peso. Você vê que não é uma equipe com uma estrutura profissional do nível de um Corinthians. E isso, palavras do Hugo, achamos que seria tranquilo vencer, que seria mais fácil classificar e tomamos sustos. Não podemos levar isso para a próxima fase, porque vai enfrentar uma equipe totalmente diferente, Dani.
Vamos ver qual é o balanço, né, que o próprio time tira disso para fazer uma sequência de temporada competitiva. Assim, não dá para a gente jogar fora tudo que foi construído até aqui, mas realmente não foram bons jogos desse Corinthians, apesar da classificação. O nosso teatro está no